Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa nos dar uma manhã abençoada. Creio que só o fato de amanhecermos o dia já é uma bênção, né? Poder nos assentar nesse simples e humilde lugar. Em muitos lugares diferentes existem irmãos em seus lares, mas existe um outro lugar que, quando estamos assentados aqui no natural, estamos assentados todos reunidos em lugares celestiais. E creio que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus onde toda sorte de bênção, aonde somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. E nós vamos, para ver se a gente, como a escola no domingo passado ficou incompleta, né? Não teve nem um assunto pré-definido, e eu creio que nós vamos ter um tempinho aqui para a gente ler alguma coisinha, para quando chegar nas partes dos parágrafos, o irmão Brana mesmo falando alguma coisa que a gente já vem comentando atrás, e que mais os irmãos já vão entender de coisas que eu falei atrás. Mais na frente vão entender o que eu falei mais atrás, né? Vamos ler uma escritura, depois nós vamos orar. Nós vamos ler só uma escritura hoje. Apocalipse 21, 9. Apocalipse 21, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, queremos neste momento te convocar uma expressão, Senhor, de humildade, porque o Senhor já nos convocou, e se o Senhor já nos convocou, é porque o Senhor tem sido convocado a este lugar para convocar os teus filhos a este lugar. E esta santa convocação, Pai, somente os teus eleitos predestinados, somente a tua esposa, somente ela pode ser convocada e pode, Senhor, conhecer os entrelinhas, nos sussurrar através da revelação que só o Senhor pode revelar. Pois a esposa, ela é revelada, Pai. A noiva ainda não é revelada, mas a esposa, ela é revelada. Então ajude nós a entendermos essas etapas, que o Senhor possa nos esclarecer, como o Senhor já tem esclarecido para alguns, que o Senhor ainda é o mesmo que continua esclarecendo para os teus filhos. Eu sei que esse é o ministério do Senhor. Continue nos ajudando, dando ênfase cada dia mais a esta mensagem de João, ao ministério da esposa, porque é nela, Senhor, que está tudo o que precisamos, ouvindo e aprendendo com essas verdades que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Muito obrigado. Continue conosco. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome a primazia deste lugar, tome a primazia deste lugar humilde que é este coração da tua filha, do teu filho, e o Senhor é um intérprete, e diz o irmão Brana, o Senhor não é um intérprete no exterior, o Senhor é um intérprete no interior. O Senhor é o revelador não no exterior, o Senhor é o revelador no interior. Então, que o Senhor se encarregue, Senhor, de cumprir esta missão, de nos ensinar, porque o Senhor já tem nos ensinado, e o Senhor continue, porque ainda estamos aqui. Se estamos aqui, precisamos ir ouvindo, até sermos transformados, Pai. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a gente está falando de etapas do casamento, né? Dentro dessas etapas do casamento,
A gente vai ficar um tempinho. Eu sei que para muitas pessoas é enfadonho, a gente pode até quase que ouvir e se sussurrar, né? Não sai disso. Já falei para os irmãos que o irmão Branham ficou com Jó na cinza, só com Jó na cinza, 5 meses. E Noé ficou 120 anos dizendo que Deus ia destruir e construindo uma arca. E a mensagem de Noé só era a mesma: entrar na arca. O povo se arrepender e entrar na arca. E hoje eu tô sentindo aquilo que eu penso que o pastor Osmar passou 23, 24 anos pregando, e eu mesmo não entendia lá atrás. 24 anos e a mensagem era sempre a mesma, ainda que ele trouxesse algum assunto, mas a mensagem era a mesma. Trovões, novo nome, trovões, novo nome. E hoje, às vezes, a gente pega um assunto, a gente passa tempo, né? E nós estamos aqui, e eu creio que tem muita coisa boa. E a gente vai falar um pouquinho aqui da visão que o irmão Branham teve, porque quando o irmão Branham pregou a mensagem e teve essa visão, escolhendo uma noiva, dentro dessa mensagem, ele teve uma visão, ele leu essa escritura de Apocalipse 21:9, como ele leu em Gênesis 24. A gente vai entender um pouquinho, muito dessas coisas que está em Gênesis, ali da escolha, a gente vai ver ali do dote, que foi um pagamento que foi feito, e eu posso dizer um noivado, né? A gente vai ver o irmão Branham falando disso dentro das mensagens, e em nenhum momento que eu vou ler, ainda que o irmão Branham está falando do natural, mas eu quero mostrar o espiritual. Mesmo o irmão Branham, usando o natural, ele queria mostrar o espiritual também, de coisas que a gente vai ler nessas próximas escolas, tá? Mas o meu propósito aqui, em nenhum momento, é trazer uma mensagem para o natural. Isso aí, mensagem para o natural, é o mensageiro, né, que tem uma comissão de levar uma mensagem, pregar uma mensagem direto ao natural, pastor local, né, nosso pastor, ele tem a comissão de trazer uma mensagem, um ensinamento direto para o natural. Mas a minha intenção aqui é mostrar só o espiritual, coisas que eu nem via, que agora estou vendo. E a gente, como pregador, tem tendência de querer mostrar o que a gente vê. E o que eu vi e que eu quero mostrar não é algo que o pastor Osmar não viu e que o pastor Osmar não mostrou. Às vezes a gente fala, usa essa expressão, as pessoas pensam que eu estou trazendo algo novo, né? Era algo novo como se fosse algo que o pastor Osmar não trouxe. E no dia que eu fizer isso, eu estou certo que estou errado, e que se alguém no particular chegar até comigo e me mostrar que eu estou errado, eu vou ficar muito grato, porque eu tenho uma coisa comigo. Todo pregador, ele pode ser enganado e enganar sem ter consciência daquilo. Por isso que Davi era muito humilde de dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a gente tem que ter essa humildade como pregador, debaixo da submissão de um pastor local, como eu tenho um pastor. Em nenhum momento creio, se algumas vezes, como eu já falei, os irmãos dêem a entender que eu não creio que existe um pastor. Isso foi uma expressão, talvez, como eu já expliquei, para tropeço de alguém. Mas eu mesmo estou ciente, tenho um pastor local, e em nenhum momento, se um dia eu chegar a crer que não existe um pastor local, eu vou estar errado, tá? Vou estar errado. Amém? Então, baseado nisso, é importante eu trazer esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas podem nos interpretar mal e achar que a gente está contra a mensagem, está contra o ministério local, o ministério mundial, e não é isso a minha intenção. Amém? Então, baseado nessa escritura que eu li, o irmão Branham, escolhendo uma noiva já depois dos selos, em 65, como eu já falei, agora eu quero ler a visão. Quero mostrar aqui a visão, por quê? Quando o irmão Branham foi pregar essa mensagem, escolhendo uma noiva, que ele usou a escritura de Eliezer, Gênesis 24, a gente vai ver que Gênesis 24 tem um paralelo com Mateus 24. O que é interessante que Gênesis, sendo o primeiro livro escrito na ordem
cronológica aqui da Bíblia, o livro natural aqui, a gente vai ver que o Novo Testamento, numa ordem cronológica, começando com o Evangelho de Cristo, Mateus está na ordem do primeiro. E o que é interessante, que Gênesis 24 mostra um servo saindo, comissionado por um pai, em busca de uma noiva para o seu filho. Certo que Abraão ali está fazendo um papel, de pai, está falando de um ofício voltado a Deus. Isaac era um tipo de Cristo, Rebeca era um tipo da igreja e o servo era um tipo do mensageiro, tá? Então isso são tipos. E se a gente for ver que mais adiante a gente vai fazer um paralelo, que lá em São Mateus, por isso que você vai ver que em São Mateus 24, 36, fala do mistério do dia e a hora. E aquele mistério do dia e a hora que ninguém sabia, era o mistério do dia e a hora da vinda do noivo para o casamento, que aí a Bíblia já proclama como esposo. Por que a Bíblia proclama como esposo? Nós vamos aprender. Porque quando o noivo, mesmo no noivado, ele dava a palavra para a noiva, ele já era esposo dela. Ele já era esposo. E ela já era esposo, mesmo estando ainda naquela etapa de noivado. Então é isso que isso caiu no meu coração de uma forma muito tremenda, e é isso que eu tenho trazido aqui, e tudo está sob base das mensagens pregadas pelo pastor Osmar, tá? E isso é importante, porque tem pessoas que podem estar numa etapa de noiva, e noiva não é esposa. Você pode estar com um pacto e você quebrar no noivado um pacto e você ser lançado fora. Tá? Então é importante a gente entender esse processo aqui, que é muito tremendo. Eu digo que eu estou impactado, com as mensagens pregadas pelo pastor Osmar, depois até da partida dele, e impactada com as coisas que tenho lido nas mensagens do irmão Brana, lida pelo pastor Osmar, que a gente não via de uma forma tão clara como está vendo agora. E por isso que talvez você vai até, mas isso aí é velho, a gente já tem ouvido. Talvez seja velho de ouvir com os ouvidos naturais. Mas se isso não se tornar uma revelação para você, isso vai continuar sendo velho para você, mas é novo para aqueles que recebem com revelação. Então, para mim, isso aqui está novinho dentro das mensagens do irmão Brana, dentro das mensagens pregadas pelo pastor Osmar, para mim está novinho. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo isso, de uma forma que possa ajudar alguns irmãos também, assim como eu fico pensando 20 anos, dentro desse ministério do pastor Osmar, dentro dessa mensagem, ouvindo essa mensagem, e não entendia com clareza o que eu estou entendendo agora. Tá? Então, uma pessoa que lia a mensagem, pregava, ensinava, como o pastor Osmar, não via, no ano 2000 começou a ver. Claro, como o pastor Mendes mesmo, você vê o testemunho do pastor Mendes, que ele não via coisa que, depois da partida do pastor Osmar, ele começou a ver. Então isso não é brincadeira, isso não é só uma expressão do pastor Mendes, isso não é só uma expressão minha, isso deveria beliscar a sua consciência. Porque se de repente você pode estar até achando que isso é loucura do pastor Mendes, isso pode ser uma besteira do pastor Mendes, uma besteira do irmão daí, como a gente sente pela linha de discernimento que tem pessoas que estão nos ouvindo aí fora que dizem, isso aí é besteira deles. Você está entendendo? E não é, irmãos. É que Deus se esconde numa simplicidade e se revela na mesma. Amém? Então aqui o irmão Brana vem escolhendo uma noiva, ele pega esse parágrafo aqui, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, esse parágrafo, esse versículo bíblico, que aqui o texto bíblico diz, mostrar-te a esposa. Porque tem muitos parágrafos das mensagens do irmão Brana, eu acho que devido às traduções, é usado noiva, mas eu tenho a pura certeza que o irmão Brana pode até ter falado noiva, mas ele mesmo no coração dele, ele sabia que era esposa. Então tem hora que o irmão Brana fala noiva e é esposa, tem hora que o irmão Brana fala esposa, aí você entende que é esposa mesmo. Então entendendo que existe essa questão. Amém? Aí vamos escolhendo uma noiva, eu vou ler aqui esse testemunho, e vou fazer a menção que você vai ver aqui, que na escritura que eu li diz, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 pragas, as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E o irmão Brana usou essa escritura aqui, para pregar escolhendo uma noiva, e ele fala de uma visão que ele teve.
Vamos ler a visão. 198, isso é muito conhecido, mas eu quero pegar pontozinhos que às vezes a gente ouve o pastor Osmar pregar, os pregadores, o pastor João Bispo e outro, mas tem pontozinho aqui dentro que você vai ver que dá mais ênfase ainda às coisas que o pastor Osmar nos pregou, e engrandece mais ainda. 198. Faz algumas semanas, olha, ele falou, faz algumas semanas, quer dizer, tinha acontecido a revelação dos selos em 1963, e ele está pregando em 65, fazia 2 anos, mas a revelação e a visão veio para ele, que incomodou ele quando ele foi pregar outra mensagem depois dessa, envergonhados dele. Você vai ver que ele estava conturbado. Por quê? Porque depois que ele teve a visão, aquilo perturbou ele, porque na visão Deus mostrou para ele que apareceu uma pequena dama que passou por trás dele, depois ele viu uma mulher imunda, e que disse que era a senhorita dos Estados, ou seja, a senhora das Américas, dos Estados Unidos, aquela igreja, e ele foi e começou a chorar muito. Senhor, é isso que eu tenho que apresentar a ti? É isso que eu tenho apresentado depois de muitos jejuns, orações, é isso aí? Aí veio, na visão dele, apareceu uma outra, e aí essa que já apareceu, a outra que apareceu já era de outras nações, tinha nações ali. Então aquilo confortou, consolou ele. Mas ele entendeu ali, o irmão Branham passou a entender que ele estava crendo que seria ali a América que ia receber, e que não recebeu. Daí então, você está entendendo, começou a concretizar. Coisas que ele tinha pregado sob inspiração nos selos, começou a abrir os olhos do nosso profeta e ver que depois, 64, 65, ele foi entender que realmente os Estados Unidos, a América ali, o próprio Tabernáculo Branham não tinha vindo a vinda, que era justamente o esposo, que era para o casamento, agora o noivo vindo para o casamento. E aí, por não ver, eles não vigiaram, não viram, então aí ficou com uma noiva preparada ali, mas esta noiva preparada ali, com a parte que foi preparada com a primeira e segunda etapa, rejeitando a terceira, ela foi repudiada. Porque aí nós vamos entender mais adiante essa questão de dote, e a questão do presente, o preço que era pago pela moça, o presente que era dado à moça, e aquele contrato que nós falamos naquela leitura lá, que ela tinha que trazer esse contrato. Eu falei também do diadema, ela tinha que estar com aquele diadema, que quando ele viesse, voltasse para o casamento, ele tinha que encontrar aquele primeiro contrato, aquele diadema, para que ela não fosse repudiada. Se ele não encontrasse aquele diadema, aí ela era repudiada, porque aí ela seria vista como uma prostituta. Aí você vai entender por que o irmão Branham fala que ele repudiou. Agora, como pode uma pessoa repudiar a outra se ainda não era nem casado? É isso que nós vamos entender dentro das mensagens. Não era casado mediante a cerimônia de casamento, mas era noiva. E quando é dado a palavra, aquilo ali já é um contrato. Então ela pode quebrar aquilo ali. Amém? Então nós vamos ver isso mais adiante. Mas vamos ver aqui, 198. Faz algumas semanas estive numa visão, estava de pé num lugar alto, e era para ver a pré-apresentação da igreja. E notei vindo do meu lado, reticência, e eu me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste. Vindo dessa direção estava um admirável grupo de mulheres, de vestidos muito bonitos, cabelos longos, bem arrumados, nas costas, mangas e saias decentemente compridas, e estava todas em um tom de marcha, como avantes soldados cristãos marchando, como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E enquanto passava, eu percebi de pé que havia algo ali, algum espírito, presta atenção, e o anjo que em Apocalipse mostrou a esposa para ele, a visão que agora vai se concluir, e havia algo ali, algum espírito, era Deus, diz o irmão Branham, e disse, aí está a noiva. Olhei e meu coração estava alegre. Aí está a noiva, não é a esposa, aí está a noiva. É importante considerar isso, tá? Aí ele vem e diz assim mesmo, olhei e meu coração estava alegre. E ela deu volta nesta direção e passou por trás de mim. Passou por trás do irmão Branham e desapareceu. Então tinha uma noiva ali já preparada com a primeira e segunda etapa? Tinha. Você vai ver por quê. Primeira e segunda etapa ainda é o Evangelho de Cristo, que foi restaurado pelo irmão Branham, e dentro daquela primeira e segunda etapa tinha uma parte do ministério de Malaquias.
E o ministério de Malaquias, você vai ver que o noivado começou no sacrifício de Cristo, dentro das eras, 7 eras da igreja, está falando de noivado. Porque o dote foi pagado no Calvário. Você vai entender isso mais adiante. O dote foi o preço pago por Cristo no Calvário. Quando ele pagou o preço no Calvário, que ele pega o Novo Testamento, dá para Paulo, Paulo recebe ali um documento e dá àquela igreja como noiva. Por isso que Paulo vem dizer: eu tenho que vos apresentar como uma virgem, a saber, ao esposo, que é o marido. Mas ele estava agora ali, caminhando com a primeira era, ele já começa a caminhar, e essa noiva da primeira era começa a caminhar e encontra o esposo. Mas o esposo só viria, esse esposo só viria ao casamento na última era da igreja. Mas a caminhada da noiva começa ali na primeira era. Aquela noiva das eras começa ali com Paulo. Mas você vai ver que ela caiu em Nicéia. Paulo mesmo estava preocupado, e ela já caiu em Nicéia. Quando caiu em Nicéia, na era de Pérgamo, ela já, antes do casamento, aqui no final, ela já casou com o Estado. Pérgamo significa casamento. Então ela caiu em adultério, por isso que a Bíblia vai e chama de prostituta. Ela aparece como prostituta em Apocalipse já 17, 18, a grande prostituta, e tem as meretrizes. E o irmão Brana vem dizer que existe meretriz, prostituta e a noiva. Existem 3 igrejas diferentes, 3 grupos diferentes. Isso precisa ser entendido. Se a gente fosse usar aqui mesmo para ficar mais fácil, seria a prostituta, a noiva e a esposa. Eu poderia usar isso aqui para esclarecer mais ainda. Porque a esposa é a que está casada, a noiva é aquela que não está casada. E a prostituta é aquela que foi repudiada. Você está entendendo? Então, é importante a gente captar isso. Nós não estamos numa etapa de namoro. Nós não estamos numa etapa de noiva. Nós estamos na etapa, nós somos a esposa do Cordeiro. Agora tem aquelas que ficaram paradas na etapa de noivado. E na etapa de noivado, rejeitando o casamento, é repudiada. Por isso você vai entender por que o irmão Brana vem e diz ali que Cristo repudiou. Aí ele coloca os luteranos, o movimento pentecostal, por quê? Eles estavam lá dentro das eras, caminhando para o casamento, e eles rejeitaram a etapa do casamento. Rejeitando a etapa do casamento, eles são repudiados, repudiada. Então é isso que a gente precisa entender. Então, dentro da etapa do casamento, existem 2 etapas, noivado e casamento. Como eu falei para os irmãos, que o namoro e o noivado está unificado. Ali, quando o servo Eliezer encontrou Rebeca, o que foi que ele fez? Ele deu o dote, pagou para a família, deu para ela um presente, deu para ela um documento, e aí Eliezer vem e sai ao encontro trazendo Rebeca, e ela encontra com Isaac. Isaac tinha deixado a casa do pai, Rebeca tinha deixado a casa dos pais da mãe, e agora Eliezer vai levando ao encontro. Isso é a mesma coisa que o irmão Brana em primeira e segunda etapa estava fazendo. Ele estava saindo ao encontro, por isso que essa noivazinha apareceu e desapareceu por trás dele. E aí ele teve a visão da América, aquela que quando rejeita, ela se torna uma prostituta. Quando ele teve a visão da América, aí ele ficou arrasado. Aí vem o consolo de novo, ela aparecerá novamente. Aí já não é nos Estados Unidos. Amém? Então, captando esses pontozinhos aqui para você entender. Havia ali algum espírito, era Deus, e disse: aí está a noiva. Olhei e o meu coração estava alegre. E ela deu volta nessa direção e passou por trás de mim. Que tempo? Primeira e segunda etapa ainda estava dentro da era, ali no tempo, no espaço de tempo da era, porque a era terminou em 63 na abertura dos selos. Então o irmão Brana já estava preparando ali. A terceira etapa já é, aí vem o esposo, já é o casamento. Então ele estava ali, por isso que ele disse para o tabernáculo Brana: fique aqui que eu vou ao oeste. Aquela mesma coisa que eu falei para os irmãos, que quando o noivo chegava, ele mesmo ia até a noiva, pagava o dote, falava para ela: agora você fica aqui me esperando que eu vou preparar a casa, a morada, um lugar, e voltarei para o casamento. Se ele voltasse para o casamento e não encontrasse aquela moça com os presentes, com aquele primeiro contrato, aí ela era repudiada.
E isso aconteceu perfeitamente, está tudo dentro das mensagens do irmão Branham, e isso foi um quadro que aconteceu com o irmão Branham. Quando ele vai ao oeste, ele deixou uma noivazinha ali americana, que ele vai ao oeste, que vem, aí já é o esposo vindo para o casamento, em vez dele encontrar aquele grupo de primeira e segunda etapa que ficou ali esperando, eles não viram a vinda do esposo, estavam adormecidos. E glória a Deus. Amém. 201, continuando. Digo isto porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. Quando ele disse, aqui vem a igreja da América. Agora, para ser pré-apresentada, se já havia um bando de demônios, irmão, isso aqui, por quê? Por que um bando de demônios? Porque quando Cristo sai, se torna morada de demônio. Quando a mulher deixa o esposo dela por um outro, essa mulher agora passa a ser morada de demônio. Por quê? Estou me referindo à igreja. Porque o esposo, que é um tipo de Cristo, sai, aí entra o anticristo, o diabo, e o diabo não entra só. Por isso que tem aquela passagem bíblica, quando o espírito imundo sai e fala de 7. Por que 7? A esposa, a noiva, ela está representada em 7 eras da igreja, ela é purificada por 7. Nós vamos ler isso dentro da Bíblia, que a purificação da noiva está em 7 eras da igreja. Ela é purificada em 7 eras da igreja para o casamento depois que a última era termina. Então, o período de noivado é o período de santificação. Por isso que eu falei para os irmãos que quando ele chegava até ela, de santificada és a mim. Aquilo era um noivado. A partir daquele momento ela era santificada a ele e ela tinha que se santificar a ele. Mas existia o casamento ainda, existia um período, um espaço de tempo para o casamento. E o casamento só sucederia se quando ele viesse encontrasse ela santa. Senão não haveria casamento. Você vai entender isso porque que José, quando viu Maria, estava noivado, era noivo, ainda não era casado, mas ele ia deixar ela, porque agora encontrava que ela não estava mais santa. E aí foi que o próprio anjo veio e explicou para José aquela situação. Mas você vai ver que ela estava só noiva, e o próprio anjo disse, não temas receber Maria, tua mulher, porque quando ele deu a palavra para ela e ela deu para ele, já estava casado, mas ainda não tinha havido casamento. Esse pontozinho que eu queria que você entendesse. Porque aí você vai entender por que o irmão Branham vem e diz que ele repudiou o movimento pentecostal. Por que ele repudiou a primeira e segunda etapa? Aí vem esse pensamento na nossa mente. Mas se ele repudiou, então estava casado? Não estava casado ainda. Era apenas noiva, mas tinha dado a palavra de primeira e segunda etapa, a preparação, mas quando eles rejeitam a outra parte da palavra para o casamento, então ela automaticamente tem que ser repudiada. Esse pontozinho que é interessante. Então, aqui, bando de demônios, foi o que o irmão Branham viu. Então, se era bando de demônio aqui, quer dizer, já era uma igreja caída. Foi esses. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com a costa de aparência cinza, quer dizer, cinza é uma mistura do branco com o preto, é uma igreja manufaturada, é hipocrisia, a cor da hipocrisia, tá? Como cor de couro de elefante, estavam segurando em frente de si sem parte superior nela, de modo algum. Elas estavam fazendo esse tipo de coisa, essas danças que esses jovens dançam por aí, como esses twists e coisas tais, esse tipo de música tocando. E quando vi a senhora, Estados Unidos da América, aproximar, quase desmaiei. Agora, isto é assim, diz o Senhor, diz o irmão Branham, 202, escolhendo uma noiva. Se crê que eu sou servo dele, crê em mim. Agora, eu não diria isto por nada no mundo, não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isto, se não fosse verdade. Quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei, Deus, tão duro quanto pregadores, e nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva, e isto é o melhor que podemos fazer? Ela estava se requebrando, segurando isto na frente de si, coisa como uma destas saias de danças havaiana, segurando isto em frente de suas partes, sua parte baixa, e assim dançando, se requebrando como estes jovens fazem aqui, nesses shows vulgares, eles têm se requebrando. Esta foi a senhora cristianismo da América.
204. Deus me ajude pela ajuda de Deus. Esta é a aparência que tem sua face. Aí, reticência. Eu podia ter desmaiado, pensei, toda tentativa e pregação e persuasão, todas elas de cabelo curto, estavam se requebrando, se comportando indevidamente, segurando isto em frente. Elas se aproximaram de onde eu me encontrava. E ali, com este ser sobrenatural, o anjo me mostrou. Eu não conseguia vê-lo. Eu ouvia falando comigo. Olha a escritura que ele leu de Apocalipse. Vem mostrar-te a esposa do Cordeiro. E ele mostrou a esposa, mas mostrou esta igreja caída. Mas quando elas se viraram nessa direção, elas seguraram isto, e só se requebrando, rindo, e seguindo adiante, comportando-se assim, segurando isto em frente de si. Geralmente, quando uma pessoa rejeita a verdade, ela zomba da verdade e sai rindo. Você vai ver que essa palavra rindo está classificado como escarnecedores, elas escarnecem. E você vai ver que sempre que Deus levanta um homem com uma visão espiritual da palavra, os escarnecedores são esse tipo de igrejas que sai rindo. Olha lá, olha o que ele está falando. Às vezes eles pregam no púlpito rindo. Isso é escarnecer, é a mesma expressão desta igreja. Eles não sabem que no mundo espiritual eles estão nessa mesma condição aqui. Porque muitas das vezes a mulher, como diz o pastor Osmar, a igreja representada aqui no mundo espiritual para Deus, pode estar com uma saia arrastando no chão. Mas o espírito que está nela é de prostituição espiritual. Ela é uma imunda aos olhos de Deus, não é nem aos olhos do homem, não é aos olhos do mensageiro. É aos olhos de Deus. Por isso que eu digo para você, é mostrando a coisa espiritual. Aqui o irmão Branco está tendo uma visão espiritual. Talvez até hoje, se for lá nos Estados Unidos, nos dias do irmão Branco, se fosse ver a primeira e segunda etapa, não estava nessa condição. Mas o irmão Branco já estava vendo do espiritual a decadência dela por rejeitar a palavra e o que iria suceder com ela depois de rejeitar. Porque depois que rejeita, aí que entram os demônios. Amém? Aí vamos lá. Aí o irmão Branco vem e diz assim: vem isso, todo o planto, súplica, persuasão e os grandes sinais, prodígios e milagres que tu mostrasse, como eu permaneci ali e ia para casa chorando depois de lhes pregar coisas tais, que bem fez isto. E então tenho de apresentar algo assim como noiva? Ó, 206. E enquanto me encontrava ali olhando, ela passou, e você pode imaginar a parte de trás dela, sem nada cobrindo, segurando isso na frente de si. Quando passava rebolando assim, este twist, abrindo os braços, pernas e assim, ela era vulgar. Como ela estava se comportando, seu corpo sacudindo para lá e para cá assim. Agora eu, reticência. 207. Você diz, o que é isso quer dizer, irmão Brana? Não sei. Só estou lhe contando o que vi, a visão. Quando ela passou assim, olhei para ela e fiquei realmente desfalecido. Eu simplesmente me virei e pensei, Deus, estou condenado. Não adianta eu tentar qualquer maneira, o melhor é eu parar. Aí o irmão Branham 209, ele diz assim, senhora Kel Willis, uma senhora, que tinha contado um sonho para o irmão Branham. Senhora Kel Willis, pontozinho aqui que a gente vai ver uma coisa aqui. Se a senhora está sentada aqui, aquele sonho do qual me contou faz pouco, que a senhora teve uma outra noite, que a tem incomodado, aí está a senhora. Era uma membro ali do tabernáculo branco. O volante foi tirado da minha mão. Agora, a gente vai para dentro da Bíblia, a gente só vai ver o volante tirado da mão do irmão Brana pelo ministério de João. E ali, numa linguagem simbólica, quando a própria primeira e segunda etapa do irmão Brana rejeitou a terceira etapa, então aquele povo foi desligado das mãos e dos cuidados do irmão Brana. Por isso você vai ver quando ele leu o servo Eliezer, que o servo jurou, e que quando Deus falou com ele dentro daquela escritura, ele estava naquela parte da escritura que o servo diz, e se eu não achar? E esse juramento que eu estou fazendo contigo,
Aí foi que Abraão disse: se tu não achar, tu está livre desse juramento. Então o irmão Branham foi enviado ali para preparar uma noiva. Mas ele não achou ali na América, então ele estava livre daquele juramento. Agora, aqueles pequenos indivíduos que criaram no ministério do irmão Branham, que ele viu na pequena visão que passou por trás dele, ainda não era noiva para o arrebatamento das nações. Por isso você vai ver aqui que quando ele teve essa visão, ele viu depois as nações representadas. Aí o volante sendo tirado da minha mão. Você só vê isso em Apocalipse 10:8. Para essa outra esposa. E tirada da mão dele, ali nos Estados Unidos, para a mão do anticristo, porque ela rejeitou. Então aí o irmão Branham não tem responsabilidade nenhuma, porque se ela rejeita, o problema é dela. A primeira e segunda etapa rejeitou, o problema é dela. Isso já não é com Cristo, já não é com o mensageiro. O mensageiro tem a comissão de preparar a esposa. Aí o irmão Branham vem no sonho da irmã e diz: o volante foi tirado da minha mão. Eu coloquei Apocalipse 10:8, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo. São linguagens simbólicas, era uma visão que Deus estava dando para o irmão Branham. João vai e toma o livro, toma o volante, toma essa mensagem que prepara a esposa, porque o irmão Branham teve uma visão, e o irmão Branham está falando de uma visão já em 65, e ele não viu manifestada essa visão dessa outra noiva que iria aparecer. Por isso você vai entender porque que ele diz: tem havido noivas e mais noiva, mas haverá, estou no futuro, uma noiva. E para haver essa outra noiva, ele teve que repudiar aquelas noivas ali e sair ao encontro de uma outra noiva. Amém? Ainda continuando na leitura, 210. Então eu só pensei melhor eu esquecer isso, diz o irmão Branham, eu estava acabado. Então de repente eu ouvi isto voltando, se aproximando deste lado veio a mesma noiva que deu volta nesta direção. E aqui vieram aquelas pequenas damas novamente, e cada uma delas estavam vestida com seu traje nacional, de onde elas procediam. Agora não era mais americana. Como a Suíça, a Alemanha e assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelos longos, exatamente como aquela no princípio. E aqui vinham elas caminhando, avante soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque da pré-apresentação, onde nos encontrávamos, de repente cada olho se voltou naquela direção. E então elas se voltaram e foram marchando justamente quando começaram a subir para o céu. Uma irmã Branham teve a visão descendo para o inferno. A expressão descer quer dizer o inferno. Muito embora essa dimensão esteja em cima, mas é essa a expressão. E a outra subindo, marchando para os céus. Então, quando rejeita, esta igreja pode estar aqui em cima, mas quando rejeita, ela cai. Se torna morada de demônio, e a Bíblia diz que o inferno segue. Por isso que a grande prostituta lá, o inferno segue ela. Mas a esposa do Cordeiro, o céu segue ela. Os céus, as regiões celestiais, quando Cristo veio, os céus vieram com ele. Glória a Deus. Coisa aqui, né? Tremenda. E estas começaram a subir, marchando para o céu. E quando puseram a marchar, notei um par de mocinhas da parte de trás, na visão, irmão Branham. Parecia ser moças estrangeiras, como da Suécia, Suíça. Olha, já são nações. Vai, João, toma o livro, profetiza agora as nações. Elas começaram a olhar de lado e sair. Eu disse: não façam isso, não saiam desse passo. Enquanto gritava assim, eu vi e encontrava-me na visão ali com a mão estendida. Saiu da visão e ele estava com a mão estendida, gritando: não saiam da fila. Amém. Agora, irmãos, falando de escolha, como eu já dei um parecer para vocês de algumas coisas que a gente vai ler aqui, se a gente for para o Éden, a gente vai ver que o mesmo Deus que criou Adão, e Adão viveu um tempo só,
depois o mesmo Deus adormeceu Adão, o mesmo Deus depois tirou a costela de Adão e deu a Adão uma esposa. Isso é um dos maiores mistérios que a gente precisa entender. Porque quando Deus criou Adão, aonde Eva estava escondida e santificada nele, Adão, estava ali, quando Deus tirou Eva, então ali aconteceu para que se manifestasse, houvesse uma queda para que se manifestasse o Salvador. Ela lá caiu, mas essa aqui não cairá. Isso é importante, que é o mesmo Deus. E você vai ver que o esposo que veio ali nos Estados Unidos, porque quando o irmão Brana vai ao oeste, que vem, o irmão Brana já não vem só como filho do homem, um filho do homem, ele vem como o filho do homem, que era o esposo. O esposo estava ali, e o esposo veio ali e não encontrou lá ali nos Estados Unidos. O que me chama a atenção é que quando o grão maduro cai, o que me faz ver aqui uma coisa, que o esposo mesmo vem para, oh glória a Deus, vem para o Brasil. E quando esse ministério do esposo mesmo vem para o Brasil, porque se foi o esposo que adormeceu, se foi Deus que adormeceu Adão, e se foi Deus lá que tirou Eva, tinha que ser o mesmo Deus que adormeceu o irmão Brana, tinha que ser o mesmo Deus que iria extrair da costela do irmão Brana, do sétimo anjo, o grão maduro, a esposa. Então é o mesmo Deus. Por isso você vai ouvir essa expressão que o irmão Brana vem e diz que a noiva iria aparecer, essa que iria aparecer, novamente, quando o sétimo selo, Cristo mesmo, Ele mesmo. A gente vai ler isso aqui, o irmão Brana falando. Então por isso que esse é o mistério. E do ano 2000, quando o pastor Asmar começou a pegar essa mensagem, começou a tomar esta mensagem, já ia aparecer esta noiva da visão do irmão Brana. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa isso aqui. Eu li aqui da outra vez, escolhendo uma noiva, que você tem uma escolha a fazer. Se você, quando o moço vem escolher, eu já li isso para os irmãos, o irmão Brana ler aqui, escolhendo uma noiva, você pode rejeitar, tá? Aí eu vou ler aqui o 43, de escolhendo uma noiva, só para mim pegar esse pontozinho aqui. Como ele diz que a mulher tem o direito de rejeitar na hora da escolha. 43. Muitas das vezes, homens e mulheres ouvem a verdade de Deus, veem que é a verdade vindicada, provada, mas mesmo assim não querem dar ouvidos. Há alguma outra razão, há alguma outra escolha que eles têm, em vez de enfrentar. Olha, se eles não dão um sim para a escolha de Cristo, eles vão ter que dar um sim para o anticristo. Mesmo não querendo, vão ser forçados. Isso aqui, é isso que o irmão Bruno quer mostrar para nós aqui. Aí ele vem e diz assim: mas mesmo assim não querem dar ouvidos a ela. Há alguma outra razão, alguma outra escolha que eles têm. Em vez de enfrentar corajosamente a verdade e o fato, consequentemente suas orelhas podem ser fechadas para o evangelho e elas nunca o ouvirão novamente. Preste atenção, nunca ouvirão novamente. Quando João toma a mensagem, vai João, profetiza outra vez, quer dizer, novamente. A essa profetização de João aqui já não é para os Estados Unidos, porque eles rejeitaram lá. Então Deus não pode voltar para lá. Por isso que o anjo, o próprio Abraão falou para Eliezer, e Eliezer falou: e se eu não encontrar, Senhor, uma esposa para ti lá? E esse juramento? E aí o que é interessante é que o próprio Abraão diz: não deixa meu filho voltar lá. Porque, em outras palavras, se tu não encontrar lá, ele não vai voltar lá. E tem um pontozinho aqui que é interessante. Que tempo esse nós estamos vivendo? Que ele não volta nos Estados Unidos, mas ele vem e volta, toma o livro, que esse livro não é um título de propriedade, que é a escritura do casamento. Não é do noivado está no Calvário. Por isso, se nós vamos entender mais adiante, redenção tem duas partes, em todo canto, diz o irmão Brana, porque começa no Calvário, mas a nossa redenção plena não está no Calvário. A do Calvário foi para os judeus. Quando eles rejeitaram, parte daquela redenção que nos dá o direito de noiva, por 7 eras começou ali, aquilo ali foi o dote, e começaram, mas quando chega aqui na última era, é a era do casamento, por isso que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados.
Porque esta aqui que aparece depois das 7 eras é a esposa, no tempo do casamento. Isso é uma coisinha que precisa ser entendido, mastigado. Porque aí nós não somos redimidos no Calvário. Lá em Calvário foi a plenitude para os judeus e se tornou parte para nós. Aqui nos dias do irmão Brana foi a plenitude para os americanos, aí vem o mistério da parte. Mas nós temos que ter a parte do Calvário, nós temos que ter a parte, por isso que o ministério se tornou alfa e ômega. No ministério alfa, era a parte que nos dava direito do noivado, mas no ministério ômega, é a parte que nos dá direito ao casamento. Mas o ministério do noivado, tudo foi unificado na terceira etapa, por isso que está ali o noivado e o casamento. Mas a parte da terceira etapa não era a parte do noivado, era a parte do casamento. Por isso que quando eles rejeitam, eles são lançados fora e quem aceita é lançado dentro. Por isso que redenção, diz o irmão Brana aqui, tem duas partes, saída e entrada. A noiva, ela sai e começou no Calvário. Mas quando chega no casamento, ela entra ao casamento. Irmão, isso é tão profundo que existe uma diferença de redenção para nós e redenção para Cristo. Redenção para Cristo, ele entra no santuário, entrada, e ele sai do santuário. Para nós é sair para poder entrar. Redenção para Cristo é entrar para poder sair. São duas coisas que, se a gente pode misturar. Porque quando Cristo pagou o dote no Calvário, ele vai para voltar para o casamento. Ele deixa ali uma noiva já na mão de Paulo, na mão de Pedro, ali já era um noivado. Você está entendendo? Um noivado começou ali. Mas eles não podiam casar antes do dia da voz do sétimo anjo, porque o casamento vem aqui. Isso é importante a entender. E o dote do noivado estava na primeira e segunda etapa do irmão Brana. A terceira etapa é o documento de casamento, que é outro documento diferente daquele contrato do noivado. Por isso que aí é um outro pacto. Termina a era da graça, termina aquele concerto do pacto, que ainda era um concerto perpétuo. Aí entra nesse aqui, que é um concerto eterno. E aí isso tem algo muito melindroso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 10 minutinhos, 8 minutos agora, né? Então, eles nunca ouvirão novamente. O irmão Brana já estava falando que eles não iam ouvir novamente. Isso aponta para os Estados Unidos. Amém? Agora aqui, a gente entrar nesses pontos muito interessantes aqui, que quando ele veio ali, poderia pular aqui, deixa eu ver o que é que está mais aqui embaixo. Então, o irmão Brana fala que eles, aqui em perguntas e respostas sobre os selos, eu vou pular isso aqui, o 9, que ele diz que o irmão Brana mesmo disse que eles não estavam percebendo, eles não estavam vendo ali. Eu vou ler, que é bom para encaixar, mesmo que eu não chegue aqui onde eu quero. E então está bem, perguntas e respostas número 9, ou perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 9. Então está bem, sabendo que as coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam, e eu estou somente, eu sei, vocês não percebem isto. Estou convicto de que vocês não percebem. Veja, você diz irmão Brana, o irmão Brana quer dizer uma coisa dura como essa? Eu sei que é, mas veja, permita-me, só dizer isto agora, suponho que essas fitas são somente para nós, e assim por diante, mas permita-me dizer isto, vocês não entendem, veja, não é para entenderem, de modo que não tente interpretar isto. Se eles não entenderam, não viram o que estava acontecendo ali, que já era o casamento, o ministério do casamento, então aí eles não vão dar sim para aquela mensagem. Então por isso que o irmão Brana foi rejeitado, o grão maduro ficou só. Houve uma minoria ali que creu e entrou como noiva ali, porque tinha que dormir, dormiu ali no tempo do irmão Brana um povo que creu nele, mas não era ainda o povo que iria, na verdade, entrar para a fé de rapto no casamento. E é isso que é importante a gente entender. Eu vou pular bem aqui. Aí ele vem no 13, diz, todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. O que era o misterioso? A vinda. Está acontecendo, eu sei que é. Agora, não estou dizendo isso por capricho, mas é a graça de Deus que me permite saber o que é. Algo é tremendo. Algo mais tremendo do que o casamento
e o contrato de casamento? Se deu algo agora mesmo? De jeito nenhum. Como vocês verem isto? Mas digo solenemente com esta Bíblia na mão, sei que é. Foi-lhes dito antes, assim, simplesmente, então não tente colocar nenhuma interpretação, somente creia como seu irmão. Estão vendo? Estamos vivendo numa grande hora. Que hora era essa? São Mateus capítulo 24, olha só. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Lembra da historiazinha lá do noivado? Quando ele noivado dava um contrato, ele dizia, a noiva perguntava, casamento do Oriente, quando vai ser o casamento? Quando tu voltará? Ele diz, eu não sei, somente meu Pai sabe. Ele ia preparar o lugar e quando tudo estava preparado para o casamento, aí ele voltava para tomar e casar com ela. E foi justamente isso que aconteceu. Vamos lá, 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 45. São Mateus, já estou em São Mateus 24, fazendo um paralelo com Gênesis 24. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Já está falando aqui do tempo dessa vinda aqui, para o casamento. Aparece um servo aqui, ó. Esse servo aqui, falando da vinda de Cristo para o casamento, já era o irmão Brana, com a sua primeira e segunda etapa, que estava preparando ainda, tá? Aí ele vem e diz assim, para dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Irmão, quando foi isso? Ele colocou os seus bens, preparou ali. Aí você vai ver que do capítulo 24 de São Mateus, falando desse servo, você vai ver, termina, ele pula para o capítulo 25, aí ele vem e diz assim, então o reino dos céus será semelhante 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Saíram ao encontro do esposo. Se saíram ao encontro do esposo, se você pegar uma outra tradução fala noivo, mas esposo porque agora era a vinda para o casamento, mas ela já era uma noiva, saiu ao encontro, como na primeira era, na segunda, na terceira, aí aquela caiu em Nicéia, aí Deus começa com Lutero, Wesley, aí começa a peregrinação dentro das eras. Por isso que tem uma noiva formada por 7 eras da igreja, diz o irmão Brana. E aí, quando terminando a 7ª era da igreja, vem o ministério da esposa. E eles sem nós não podem, porque o arrebatamento é para o corpo todo, formado por 7 eras da igreja, eles ressuscitarão como noiva, e são aperfeiçoados em nós que casamos em Cristo através do casamento, aí seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E aí já é para ir para a ceia, tá? Importante você entender isso. Aí ele vem e diz assim mesmo, São Mateus 25. 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tardando o esposo, olha, vou voltar aqui que eu li no 25, você vai ver que existe, vai aparecer aqui mais embaixo, fala do tardar, tá? Vamos ver aqui se chega lá, mas não vai dar tempo, porque o tempo terminou aqui, né? Mas vou terminar essa leitura aqui de São Mateus. Tardando o esposo, tosquenejaram toda e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Você vai ver que Eliezer preparou Rebeca e saiu ao encontro de Isaac. Isso é importante você entender isso aqui. Mas quando ela já sai da sua casa, ela já tinha dado a palavra, a gente vai ler isso aqui em Gênesis, talvez na próxima escola. Você vai ver que ela já tinha dado a palavra para o servo, já tinha saído da sua casa, já tinha a familiares, já tinha recebido o dote, quer dizer, um tipo do sacrifício de Cristo, tudo entrelaçado nessa historiazinha aqui, para você entender até os dias que nós estamos vivendo, e entender coisas fortes e pesadas, que o irmão Brana vai falar, que já tenho falado aqui para vocês, mas eu só vou mostrar o irmão Brana mesmo falando, amém? E aí, fechando bem aqui, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu ao encontro. Aí no 13,
vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quer dizer, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o esposo há de voltar. Então aquela noiva do Oriente tinha que ficar vigilante, prudente, com aquele dote pago, ali esperando o retorno, que ela não sabia quando ia retornar. Segundo a tradição judaica, né, os casamentos orientais, o próprio irmão Brana diz, você vai ver que eu estou falando isso, ainda não mostrei o irmão Brana falando desse casamento, mas vou mostrar. O irmão Brana diz que havia um contrato antes do casamento, né? E aí, segundo a tradição, existia um espaço de tempo entre o noivado e o casamento. E esse espaço de tempo era o espaço que o noivo deixava a noiva e ia, e quando voltava para o casamento. Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele foi, quando voltou para o casamento, aí ele já encontrou essa noiva, as noivas no decorrer das eras, e a última noiva da última era rejeitou. E aí por isso ele teve que repudiá-la. Amém? Isso você vai entender. O próprio irmão Brana, a gente vai ler essas etapas todas. E aí tem muitas mensagens pregadas pelo pastor Osmar que ele fala acerca destas coisas. Eu sei que como isso caiu para mim, talvez você pode até dizer, mas isso aí eu estou entendendo tudo, irmão Daí. Estou entendendo tudo. Mais adiante você vai entender coisas que, com mais clareza, acerca dessas coisas que você está entendendo. Amém? Eu creio que quando eu digo com mais clareza, não quero dizer que não é com algo novo que o pastor Osmar não trouxe, nem que o irmão Brana não pregou. Você percebeu que sempre estou falando isso? Porque para a gente que é pregador hoje, depois que o fundamento já foi lançado, a gente tem que construir sobre esse fundamento. Tá? Não posso em nenhum momento trazer nenhuma mensagem. Torna a dizer, então esse cuidado eu tenho. Tá? E qualquer pregador, o irmão Brana mesmo chega a dizer que todo dom tem uma margem de erro nele. Todo dom tem uma margem de erro. E eu sei que Deus me deu um dom e até eu reconheço que tem margem de erro. E eu estou sujeito à correção. E as mensagens do pastor Osmar, do pastor Mendes, como meu pastor, ele pode trazer uma correção aqui. E Deus mesmo pode me revelar. Se ele não me revelar, eu posso ser um mais tarde, digo isso para os irmãos, que não vou entender. E aí posso ser um dos tais amanhã. E quando eu digo isso, as pessoas às vezes podem até dizer assim, olha, ele já está profetizando. Não estou profetizando, a gente tem que ser sincero. Nem tem que ser sincero, porque o que aconteceu com os demais pode acontecer comigo. Por isso que eu tenho esse cuidado. Amém? E não digo isso crendo, eu creio na minha eleição, creio na minha predestinação, que Deus não vai permitir que isso aconteça comigo enquanto eu me manter humilde à sua palavra e subjugado à liderança que Ele tem me dado. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.